Meu boa tarde e noite a todos vocês que estão ligadinhos aqui na Imagem TV. E nós começando mais um paulochagas.net nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, exatamente às 19 horas, 7 da noite, no município de Lages, diretamente para vocês. Mas olha, meu abraço todo especial a quem já estiver nos conferindo. Há pouco a gente já deu o recado através do Facebook e relatando de que hoje nós vamos conversar alguns assuntos que estão bombando na cidade de Lages, especificamente a respeito da política lagiana e serrana, e coisas bastante interessantes. Mas, como de praxe, eu quero começar falando um pouquinho de futebol, e hoje é apenas o futebol da Chapecoense, que enfrenta daqui a pouquinho mais, às 10 da noite, inclusive com transmissão da RBS TV, o jogo contra o Figueirense, lá da Arena Condá, diretamente de Chapecó. Eu lá em casa já estou preparadinho. Estou preparando um peixinho para fazer frito, olha, isso é verdade. Uma cervejinha gelando, e nem que sozinho mesmo, vou ficar lá de barriga para cima, torcendo para a nossa Chapecoense, para ver se neste jogo de hoje o time se recupera, o time consegue essa vitória, porque se for mal no jogo de hoje, meu Deus, não sei o que pode acontecer para as bandas da minha boa terra de Chapecó. Mas a gente vê que a Chapecoense teve, pelo menos, uma evolução neste segundo jogo diante do Joinville. Perdeu para o Atlético de Birama no primeiro, 2-0, e acabou empatando fora de casa, embora, claro, o Joinville tenha tido assim, um volume de jogo expressivo, colocando até 3 bolas na trave. Então, são coisas que a gente precisa analisar com relação... Eu vou preparando aqui uma questão para que a gente possa também interagir com vocês, né, no nosso programa de hoje. Você pode interagir acessando aí o nosso chat. E eu vou aqui passando a senha, deixa eu me concentrar um pouquinho aqui, para pôr a senha, para que a gente possa, de repente, interagir com vocês aqui na Imagem TV. Você pode acessar imagentv.com.br, né, e a gente vai conversando. Mas tudo bem. Tá plugadinho aqui, se você quiser conversar comigo, a gente vai trocando ideia e conforme a gente vai colocando os assuntos, você pode também trocar ideia conosco e nós vamos interagindo, tá bom? Pode deixar a sua opinião e tudo mais. Mas eu estava falando aqui da Chapecoense para esse jogo de logo mais às 10 horas contra o Figueirense, e eu espero realmente que o time tenha a cabeça no lugar. Não é hora realmente, por parte principalmente do torcedor, de esquecer o que o Gilmar Dalpozo fez no ano passado, no ano retrasado, em prol dessa equipe. Tem que dar um tempo para um novo ajuste, é um novo ano, uma nova equipe. Houve muitas inclusões de novos jogadores, remodelação da equipe. Enfim, não é o mesmo time do ano passado, mas a base está aí e a gente está carecendo talvez de uma preocupação maior com o ataque da Chapecoense. Hoje retorna o Rodrigo Grau, tomara, eu tenho uma confiança muito grande nesse jogador, e ele foi muito bem no campeonato estadual do ano passado, e eu acredito que possa, esse ano de novo, fazer uma bela apresentação, um belo campeonato, uma bela competição, porque o Rodrigo Grau está inteiro para isso e está com muita vontade. Vamos torcer para que hoje ele desencante mesmo, e diante desta forte equipe do Figueirense, nós possamos ver um grande jogo. São duas equipes que estarão, o ano que vai, aliás, logo na Série A do Campeonato Brasileiro, né, disputando lado a lado, representando o estado de Santa Catarina, mas são dois jogos, aliás, duas equipes de nível de Brasileirão Série A. Então, um grande jogo é o que se espera na cidade de Chapecó. Meu grande abraço a vocês, amigos de Chapecó. E eu tenho sempre que posso escutado o jogo pelo rádio, né? E a gente sempre está interagindo com os colegas da Rádio Chapecó, o meu amigo professor Tadeu, o meu amigo Mário Tomasi, o Badá. Então são pessoas que a gente tem muita lembrança, um bom carinho, e a gente troca figurinhas de vez em quando nessas informações lá de Chapecó. Tá bom? Vamos torcer então por esse bom jogo da Chapecoense logo mais às 10 da noite, como eu disse, com transmissão para todo o estado de Santa Catarina. Gente, eu quero começar falando, depois eu volto a falar, vou começar a falar de política agora, depois eu volto a falar de novo, vou trocando os assuntos. Vou também acessar o meu blog, porque eu quero hoje dar uma repercussão a respeito das minhas postagens desse dia, são bastante importantes.
E eu quero agradecer uma coisa muito diferenciada que tem acontecido nos últimos dias, de um número de acessos bastante elevado no meu blog. Eu estou bastante satisfeito e a gente fica contente realmente de ter assim uma grande visibilidade por parte de vocês. Isso nos dá muito ânimo para que a gente possa continuar então esse trabalho de opinião pública e postando essas informações via blog o paulochagas.net, que leva o nome do nosso programa aqui na Imagem TV. Então, eu quero, basicamente, esta semana, falar sobre política, nesse momento falar sobre política agora, porque segunda-feira assumiu a presidência da Assembleia Legislativa o deputado do PMDB, o Romildo Titon, sendo que depois de 25 anos, praticamente, de que não havia um deputado PMDBista na presidência da Casa da Assembleia Legislativa. Ele assumiu graças a um acordo firmado com o presidente anterior, que abriu mão do seu cargo, o Juarez Ponticelli, que é do PP, o Partido Progressista, e então Romildo Titon assume, muito embora ele esteja ainda tentando justificar ou provar a inocência dele, e já que ele foi citado entre os 46 pessoas, as 46 pessoas envolvidas no processo Fundo do Poço, da Operação Fundo do Poço, no envolvimento aqui na região do Meio-Oeste, e que estaria, até que prove o contrário, o nosso deputado Romildo Titon. Ele alega inocência e mesmo diante de todo esse envolvimento na área judicial, ele assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. Houve até quem dissesse, por parte do PMDB, que havia uma preocupação nesse sentido, de que poderia complicar agora num processo eleitoral que se avizinha e vai se fortalecer ainda muito mais daqui para frente, o fato de Romildo Titon ser o presidente da Assembleia, e vai lá que de repente a justiça o chama e o enrola cada vez mais na situação. Mas enfim, são coisas que a gente tem que deixar o tempo correr para ver o que vai acontecer lá na frente. Por enquanto, então, ele é o presidente da Assembleia Legislativa, está cheio de objetivos, teve inclusive um prestígio enorme no dia da sua posse, na segunda-feira, até o nosso prefeito de Lages, Eliseu Matos, esteve lá conferindo para dar apoio a Romildo Titon, mas também pessoas do alto escalão de Santa Catarina, da nossa área política, como os deputados Espiridião Amin, que é do PP, adversário inclusive de Titon, e Jorginho Melo, do PR, e o próprio governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, esteve presente na solenidade, dando a sua solidariedade, o seu apoio e, enfim, o seu prestígio na posse do Romildo Titon na Assembleia Legislativa. Então, são coisas da política, desse meio político, que estão acontecendo em Santa Catarina, e essa posse do Romildo Titon se transformou, neste começo do mês de fevereiro, a principal atração política, o principal ato político do estado de Santa Catarina. Já ontem, na terça-feira, Raimundo Colombo esteve de volta na Assembleia Legislativa, mas daí para fazer a abertura anual, a de praxe, todos os inícios de ano, o governador faz o seu discurso, faz a apresentação dos seus projetos, faz um balanço das suas atividades, e Raimundo Colombo foi muito feliz nas suas colocações e fez realmente uma explanação bastante ampla do seu governo, e nesse ponto, então, conseguiu dar uma boa apresentação, dar uma boa visibilidade a todos os seus projetos que ele concluiu nesses 3 anos e pouco de governo, e o que tem pela frente ainda neste ano de 2014. Raimundo Colombo, que articula aí a sua reeleição para o governo do estado de Santa Catarina. E aí, gente, eu quero aproveitar já e entrar no esquema do que deve estar acontecendo, porque o estado de Santa Catarina hoje, no campo político, os bastidores da política de Santa Catarina estão realmente fervilhando. Há um envolvimento muito grande por parte de algumas alas do PMDB, pedindo para que o partido lance a sua candidatura própria ao governo do estado de Santa Catarina e desembarque do atual governo. Eu tenho dito já reiteradas vezes aqui no meu espaço, inclusive aqui na Imagem TV, o PMDB é governo no estado de Santa Catarina. Desembarcar do que é seu é um pouco complicado, e eu tenho certeza que isso tudo pode parecer, ou transparece, que esteja acontecendo, até porque existe um interesse de barganhar por novos espaços. O PMDB, gente, já tem cerca de 70% dos cargos de confiança do governo do estado de Santa Catarina.
tem o vice-governador, e mesmo assim ainda está barganhando mais oportunidades para fechar o acordo, para fechar e selar então essa nova aliança visando a reeleição do então governador Raimundo Colombo. Então são questões bastante delicadas, porque o PMDB sabe que está pisando em ovos numa situação extremamente complexa. Ele sabe que se desembarcar do governo agora, deixa praticamente 70% de seus correligionários fora do emprego, fora das alas do governo do estado de Santa Catarina, porque isso representaria realmente um problema bastante sério, conjectural, na estrutura que o partido do PMDB pretende para estas eleições de 2014. Ele teria, talvez, ou não, tempo hábil para lançar um candidato em condições realmente de brigar nessas eleições? Teria ele argumento suficiente para se lançar depois num embate político, numa campanha política, num debate frente a frente com Raimundo Colombo, sendo que ainda o governador, aliás, o vice-governador seria do PMDB, o Eduardo Pinho Moreira, a não ser que ele também peça exoneração e saia do governo também nesse sentido. Então é uma questão bastante complexa e não basta apenas algumas alas ou boa parte do PMDB querer esse espaço e dizer que vai lançar candidato próprio para o governo do estado de Santa Catarina, porque vai estar se inserindo num pepino tão grande que eu sinceramente quero só ver como esse partido vai se articular para montar uma estratégia de campanha, um plano de governo que ele já vem construindo desde os primeiros anos em que Luiz Henrique foi governador do estado de Santa Catarina, 8 anos, e é governo agora há mais 4 anos, junto com Raimundo Colombo. Então, há 12 anos o PMDB no poder. Qual vai ser o argumento deste partido se lançar candidatura própria para enfrentar, então, as urnas em 2014, no próximo mês de outubro? É realmente uma questão bastante delicada, bastante complexa, principalmente. Por isso eu tenho quase que absoluta certeza que isso tudo não passa de uma conversa de interesses pessoais. E olha que o governador João Raimundo Colombo, recentemente, ao visitar o município de Chapecó, fez um discurso que, para ele, a aliança partidária é a união das pessoas em prol de objetivos comuns e que levem a qualidade de vida para a população catarinense, para o povo, para as pessoas. E não apenas uma aliança de interesses por cargos públicos e barganhas, então, nesse sentido, para que se forme algo mais em torno do poder, neste caso, do governo de Santa Catarina. Então, já foi um recado nesse sentido. Embora toda essa questão esteja acontecendo, agora eu entro basicamente numa particularidade do município de Lages. Pois hoje, nós, formadores de opinião, recebemos em nossos e-mails uma nota da executiva municipal do PMDB reclamando e muito da forma com que vem sendo tratada nesta relação entre PMDB de Lages e o governo do estado de Santa Catarina, especificamente através da SDR de Lages, que está havendo uma diferenciação e eles querem uma maior participação, uma maior consideração, um maior envolvimento com o governo do PSD, mesmo em Lages na SDR. Caso não tenha esse acerto, essa reaproximação, eles ameaçam a deixar os cargos do governo do estado aqui no município da região serrana, da área de abrangência da SDR, já tão logo, então, seja assinada essa possibilidade. E essa nota foi enviada para a executiva estadual do PMDB, falando desta possibilidade. Mas eu creio que tudo vai se acertar, porque eu também entendo que as pessoas que hoje fazem parte do governo estão trabalhando, precisam desse emprego, e simplesmente não é uma questão política de uma hora para outra que vai alijar praticamente algumas pessoas que realmente precisam do trabalho, mesmo sendo por recomendação ou por indicação política. Então, tudo isso tem que ser repensado, porque eu tenho certeza que virá aí uma avalanche de descontentamento dessas brigas, e muita gente que está hoje nos bastidores do PMDB, e eu conversei com algumas pessoas que hoje trabalham, estão realmente torcendo para que haja um acerto definitivo nesta aliança entre o PMDB e o PSD, para que não tenham
a tristeza de vir a ter que largar os seus empregos. Tem muita gente rezando, mas rezando mesmo, para que essa briga do PMDB, e olha, vocês podem ver que os grandes líderes desses partidos são os principais articuladores dessa briga. Eles não cuidam praticamente ou basicamente de suas bases, de seus correligionários, esses menores que estão basicamente empregados e que somam também somente com os seus votos. Agora, esses deputados, essas pessoas que estão brigando por candidatura própria, estão muito bem empregados. Está lá o Periquito, lá em Balneário Camboriú, se pré-lançando candidato ao governo do estado de Santa Catarina, pois ele está muito bem, obrigado. Ele é o prefeito ainda de Balneário Camboriú. Se nada der certo, ele tem mais 2, 3 anos ainda de prefeito lá em Balneário Camboriú. E daí? Não é? Quem mais? Os deputados que ainda vão ter que buscar a reeleição, sabem que precisam ter espaço também. Aí vem também o próprio senador Luiz Henrique da Silveira, queira ou não, ele tem mais 4 anos de governo lá, então ele sabe exatamente a necessidade de seus correligionários. Mas voltando ao assunto de Lages, eu creio que vai haver sim um acerto, vai haver um posicionamento diferenciado. Eu espero que a direção da SDR, meu amigo Gabriel Ribeiro, se posicione também a respeito disso e lance a sua nota contestando ou não essas afirmações do PMDB. Mas tudo isso é, de certa forma, uma pressão bastante grande para que esses ajustes aconteçam nas eleições de outubro de 2014, especificamente nesse ano que temos aí a Copa do Mundo de futebol. Nem vou entrar naquele assunto da Copa do Mundo mais, por enquanto. A Câmara de Vereadores de Lages retomou os trabalhos também nesta segunda-feira. Tem gente que está, sinceramente, apavorada com o nível das discussões de vereadores de oposição e vereadores de situação na Câmara de Lages. Olha que eu estive conversando nesta segunda-feira com o presidente Anilton Freitas. E até para buscar algumas novidades novidades que serão implantadas no decorrer deste ano de 2014. Algumas delas até vou adiantar para vocês. Eles vão trabalhar diferentemente as sessões especiais, serão apenas 2 sessões especiais praticamente por mês, mais 2 sessões para homenagens, essas que eles fazem homenagens a pessoas, entregando diploma, medalhas de honra e tudo mais. Eles vão juntar então essas pessoas em 2 sessões de homenagens, num lugar diferenciado, para que todas as pessoas possam realmente se acomodar. Não vai ser no plenário da Câmara, mas 2 sessões de homenagens apenas durante o ano de 2014. E, desta forma, fazer com que haja mais qualidade sem que se diminua até o índice do trabalho dessas sessões na Câmara de Vereadores. Mas tudo bem. Esse é um outro ponto. Uma outra questão que envolve realmente o trabalho do próprio presidente, o Anilton Freitas, é a busca da compra de 2 terrenos em anexo ali à Câmara de Vereadores, no centro da cidade de Lages. Ele quer fazer novos gabinetes, quer fazer estacionamento e vai propor, numa parceria com o município de Lages, também nesse mesmo espaço, a construção do restaurante popular, que está fazendo sucesso em algumas cidades, a exemplo do de Chapecó, mas Lages já tem a aprovação do restaurante popular já há muito tempo, mas até hoje não consolidou essa proposta por falta exatamente de um espaço. Precisa ser numa região central, porque as pessoas, quando forem buscar alimento, obviamente, não vão sair do centro para ir a um bairro para almoçar. Quem está no centro almoçaria no centro, se servindo desses almoços no restaurante popular. Então, talvez com essa possibilidade da compra, estão aí agora vendo valores, negociando junto com os proprietários, e essa compra pode ser oficializada em breve, e aí teremos então a ideia desse novo projeto que vai ser apresentado pela presidência da Câmara de Vereadores do município de Lages. Mas dentro do plenário, as coisas não estão realmente como deveriam. Nós esperávamos que esse ano fosse de um nível até melhor, pelo menos nesse começo, mas pelo contrário, a briga foi grande, e bastante grande, em função de várias picuinhas, digamos assim, que estão acontecendo, e até são coisas sérias, não dá para dizer até que são exatamente picuinhas, mas são coisas sérias,
Porque o ano passado houve um debate muito grande em função das diárias dos vereadores, inclusive essas diárias foram cortadas não só para os vereadores, mas também foram cortadas para os funcionários. E aí houve então uma economia gigantesca no ano passado de quase 1,7 milhão, melhor dizendo, de reais que foi devolvido esse dinheiro para o município, para os cofres do município, pelo então presidente da Câmara de Vereadores, Anilton Freitas. Mas esse ano, já em janeiro, em pleno período de recesso, um funcionário, assessor de um determinado vereador, acabou indo 2 ou 3 vezes para Florianópolis, isso às custas de diárias, atendendo interesses pessoais do próprio vereador e também deste assessor. Aí então houve uma denúncia por parte do vereador Juliano Polese, que busca então esclarecimento a respeito disso. Foi um bate-boca sem tamanho em função desta questão. Uma outra foi a aprovação de uma outra vaga para a assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores, uma outra vaga para uma outra jornalista, e essa jornalista então aprovada, a vaga foi da esposa do vereador Domingos. Aliás, não quero nem questionar a competência da Adriana Palumbo, é uma excelente pessoa, uma excelente professora, uma excelente profissional, incontestável. A questão política que isto acabou acarretando em grandes discussões na Câmara de Vereadores não vai terminar por aí, mas de qualquer forma a bancada de situação acabou aprovando então a inclusão desta profissional nos quadros da Câmara de Vereadores, e assim então caracteriza-se de uma certa forma um nepotismo, porque ela é a esposa do vereador do PT, o professor Domingos. Enfim, são coisas que não deveriam acontecer no momento em que a comunidade está cansada basicamente de tanto discurso de políticos que não se comprometem, ou que se comprometem, mas não cumprem com o que vem dizendo nos seus discursos. Então, são situações estarrecedoras, e uma baixaria por completo, então, ocorreu na Câmara de Vereadores nesses primeiros 2 dias de trabalho deste ano de 2014. Tomara que daqui para frente as coisas melhorem um pouquinho, mas eu duvido, o bicho vai pegar. E dentro da Câmara de Vereadores, eu também estive conversando com outras pessoas ligadas aos vereadores, de que há uma expectativa agora muito grande com relação à saída ou não do vereador Márcio Machado. Todos sabem, ou pelo menos quem não sabe, eu vou dizer aqui, ele trocou de partido, estava no PPS e foi para o PR, e não houve então o aceite do próprio Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral com relação a essa troca. Então é iminente a chance de que Márcio Machado venha a perder então o seu cargo de vereador. Ele que foi o vereador mais votado nas eleições passadas aqui do município de Lages, e vem então diante disso perder. Quem assume, se ele perder o cargo, é o vereador Rodrigo do Democratas, né? Há bastante interesse então nessa questão. Existe só uma possibilidade talvez de Márcio não perder o seu cargo, desde que o TRE com certeza vai pedir pelo seu afastamento, mas com recomendação para que em sessão da Câmara de Vereadores também seja respaldada essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Só se a Câmara daqui não aceitar e quiser manter Márcio Machado no cargo, que seria uma possibilidade extremamente remota. Jamais a Câmara de Vereadores, todos os colegas dele, iriam fazer isso só porque o Tribunal Regional dá essa prerrogativa à Câmara de Vereadores também votar pelo seu afastamento, pela perda do cargo. Não seria a cassação, mas a perda do cargo do vereador Márcio Machado. Por falar em vereador, eu já vou entrando nessa questão. Primeiro vou esgotar os assuntos com relação aos nossos vereadores. O vereador Gerson fez uma proposição ao governo do estado de Santa Catarina, e eu acho extremamente pertinente. Ele propõe que o governo do estado avalie, junto ao governo federal, a possibilidade de duplicar a BR-282 de Lages até Florianópolis, devido a esse grande fluxo de veículos que hoje tem acontecido especificamente nessas épocas de final de ano, de verão e nos grandes feriadões. E para quem viaja a Florianópolis ou quem vem de Florianópolis a Lages, sabe o quanto está complicado hoje o trânsito nessas estradas devido ao enorme movimento.
Então, se há uma vontade política, se há realmente interesse e se há perspectiva de que a BR-282 seja duplicada, por que não realmente levantar esta bandeira e desde já começar a bater nesta tecla? Estou a favor, basicamente, desta possibilidade, me compactuo junto ao vereador Gerson, não a ele, mas eu acho que toda a comunidade serrana e também de Florianópolis e do estado de Santa Catarina deve abraçar essa causa e trabalhar o projeto de duplicação da BR-282. Quem sabe, né, os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, e eu espero que seja o Raimundo Colombo, lance essa ideia da duplicação da 282, porque eu lembro bem, na campanha dele em 2009, para a candidatura ao governo do estado de Santa Catarina, ele propunha fazer a duplicação da BR-470, o que está sendo uma realidade neste momento. Embora com atrasos, com problemas, mas de qualquer forma, a BR-470 está em obras e está sendo duplicada. Por que não agora lançar, então, a duplicação da BR-282? Parabéns ao vereador Gerson para que isso possa ocorrer no futuro. E logo, logo, teremos agora, no mês de março ou abril, a inauguração definitiva de toda essa transmutação na travessia urbana, também na 282, na área central de Lages, mais especificamente na região do Coral e do bairro São Paulo, enfim, nesta BR-282. Está ficando uma beleza aquela obra e logo, logo teremos então a inauguração desse trajeto importantíssimo e logo, logo também a construção dessas passarelas que são bastante importantes para a preservação da vida das pessoas no cruzamento desta BR-282, que vai ficar extremamente perigosa. Eu tenho algumas anotações antes de eu chegar aos assuntos do blog, e eu gostaria muito que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que o meu amigo Rampel, fizesse um projeto gigantesco para não duplicar, mas aumentar em 10 vezes, se for possível, o número de árvores na nossa cidade, na área urbana da cidade de Lages. Praticamente envolver a cidade com novas árvores. Se você andar na área central da cidade ou nas ruas, e a gente percebe agora com esse calorão todo, não há um espaço sequer praticamente nas ruas de Lages para você se abrigar numa sombra de uma árvore. Isso para a cidade de Lages, em que nós vivemos numa região de bastante verde nos nossos arredores, dentro da cidade de Lages, nós estamos pecando com relação ao plantio de árvores para que tenhamos cada vez mais esta oportunidade de melhorar a nossa qualidade de vida com o plantio dessas árvores. Faço um apelo veemente ao secretário de Meio Ambiente para que ele pense e projete essa ideia ao longo do ano, de todo o governo de Eliseu Matos, para fazer o plantio de milhares de mudas de árvores. Nós sabemos que em Lages, muitas vezes, se planta árvore em algum lugar e no outro dia essa árvore já não está mais naquele lugar, porque sempre tem quem tire, quem roube e quem jogue fora e que não permita o nascimento e nem o crescimento destas árvores no município de Lages. Então, tem que insistir. A pessoa arrancou, planta outra. Arrancou, planta de novo. E assim por diante. Era essa a ideia dos antigos secretários de meio ambiente, mas nenhum praticamente fez toda essa movimentação em cima desse processo. E eu, como estou bastante ligado à questão ambiental, começo então, desde já, a fazer esse apelo. Tá legal? É importante que o município de Lages tenha essa operação de novos plantios de árvores. Estão chegando novas empresas no município de Lages. E em função disso, há uma expectativa muito grande, principalmente no setor imobiliário na cidade de Lages. Há quem diga que os imóveis, desde já estejam sofrendo majorações acima do esperado. Se você for imaginar que antigamente você alugava uma casa por 500, 600, 700, 800 reais, essa casa já está passando dos R$1.000, brincando, porque ela já está sendo pensada em alugar ou vender, né, caso outros imóveis para venda, para essas pessoas que vão agora chegar no município de Lages em função das novas empresas que vão se instalar por aqui. Então, toda essa expectativa já está se adiantando, essa impactação no ramo dos imóveis, no setor de imóveis na cidade de Lages já está ocorrendo e vai ainda ser incrementada, será maior ainda
no decorrer desse processo, quando chegarem realmente a se instalar essas novas empresas. Então isso é muito preocupante de uma certa forma, e eu tenho também dito que eu não estou vendo nenhuma palavra por parte do Poder Público Municipal em termos de preparação para o impacto que vai dar a chegada de todas essas empresas no município de Lages. Ou vocês acham que só virão os diretores e vão contratar somente funcionários do município de Lages que já residem e têm endereço fixo por aqui? Pois não esperem por isso. Virão muitas pessoas de fora na expectativa de conseguirem emprego, e eu acho que as pessoas deverão começar a se preocupar desde já. Não vejo nenhuma atividade preocupante nesse sentido por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O meu amigo Luiz Carlos Pinheiro talvez deva estar pensando nisso, mas não expôs ainda as suas ideias. O prefeito Eliseu Matos talvez também esteja pensando nisso, mas também não expôs. Então as coisas precisam ser muito bem pensadas. Até mesmo na Câmara de Vereadores, nenhum vereador parou para discutir essa questão da impactação com relação à chegada destas novas empresas. Meu Deus, gente, a gente fica alertando, vamos deixar para a última hora. Depois, quando as coisas estiverem ocorrendo, um monte de criancinha fora de creche, porque isso vai aumentar, um monte de outros jovens fora da sala de aula e assim por diante. Aí vamos dizer, puxa vida, nós não sabíamos que isso iria acontecer. Já é tarde, meus amigos, já está na hora de um planejamento rigoroso, criterioso, a respeito da impactação do que deve ocorrer já a partir desse ano 2014, aqui no município de Lages. E é isso que vai acontecer. Parece que estou vendo todo mundo correndo, tipo mosca tonta, para um lado ou para o outro, para tentar resolver em cima da hora as coisas como é de praxe. Eu não poderia deixar de falar, basicamente, de novo, com relação aos pretensos candidatos a deputados estaduais. A cada dia surgem novos nomes, e vou dizer mais um para vocês. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Lages, Arnilton Freitas, está com um pé também em uma candidatura a deputado estadual pelo PTB. É mais um, então, nesta lista de pré-candidatos que vão concorrer pela Serra Catarinense, vão disputar os míseros 80 mil votos e vão morrer todos abraçados. Não tenho dúvida de que vai ser bastante difícil nós elegermos um candidato no município de Lages. Muito mais difícil, 2. E ainda tem gente que vamos eleger frouxos, 3 candidatos no município de Lages. Ora, podem sonhar, mas sonhar acordado até pode. Mas parem com esse sonho de imaginar que vamos eleger 3 candidatos a deputados estaduais. Logicamente, se houver uma mudança de mentalidade de todos esses pangarés que se projetam em candidaturas, e aí ficam me dizendo que os partidos estão forçando, estão pressionando para que eles se candidatem. Então teremos candidato do PT em Lages, candidato do PR em Lages, candidato do PPS em Lages, isso é deputado estadual, né? Do PTB, do Democratas, do PSD, do PMDB e do PP, né? Enfim, e outros partidos nanicos aí, que estão todos assanhados em lançar os seus candidatos próprios. Vamos ter de 8 a 12 candidatos a deputados só na região serrana, para dividirem 80 mil votos. Logicamente, tem gente que diz, desses partidos pequenos, que tem a chance de se eleger até com 15 mil votos. Eu acredito que sim. Possa, então, numa composição, se eleger com 15 mil votos, um partido pequeno. Mas eu quero ver esse candidato do partido pequeno chegar aos 15 mil votos, ter cacife para atingir esses 15 mil votos. Enquanto que partidos como PSD, PMDB, esses candidatos vão precisar aí de 20, 25, 30 mil votos para chegarem à Assembleia Legislativa. Pior ainda, vai ficar para os nossos deputados federais. Hoje temos para reeleição a Carmen Zanotto, todo mundo sabe, pelo PPS, mas outros nomes já estão sendo também cogitados para se lançarem a candidatos federais, como é o caso de alguém do PSD, alguém do PP, e hoje eu estive conversando e vendo as informações que a gente recebeu, o fato de que o PP estaria lançando, então, o vereador Luiz Marim para fazer a dobradinha com Renato Nunes na esfera estadual e esfera federal.
Felizmente, parece-me que foi liberada a construção da 4ª pista lá nos Morros dos Cavalos, deve ficar pronta dentro de 1 ano. Tomara a Deus, como diz um amigo que escreveu hoje no jornal, que não encontrem nenhum sapo raro e nenhuma planta única do mundo nesse trajeto para impedir a construção desta 4ª pista, até que os túneis pelo Morro dos Cavalos, que os índios permitam, que a FUNAI permita, e vejam bem, vocês sabem a problemática toda que acontece no Morro dos Cavalos, quando lá existia 1 ou 2 famílias, e aí apareceram índios de todas as partes, inclusive tem denúncias de índios que vieram do Paraguai para morar nos Morros dos Cavalos, para poder então dizer que lá vivem 20, 30 famílias, e aí então impedir a construção dos túneis. E sabemos que há um monte de interesse por trás disso, porque não é simplesmente porque os índios não querem, existem muitos interesses pessoais dessas entidades e também por parte dos índios, não é? Para que esta obra aconteça ou não aconteça lá no Morro dos Cavalos. Então, tem que acertar a vidinha deles por todas as formas, para que daí então estas obras que aconteçam e de uma vez por todas as vidas sejam mais preservadas naquele trecho lá no Morro dos Cavalos, porque sabe-se Deus quantas vidas ainda vão ser ceifadas naquele trânsito por causa da intransigência da própria FUNAI, inclusive do IBAMA, e por parte daqueles moradores que se julgam índios lá no Morro dos Cavalos. Isso todo mundo está falando e a gente precisa dizer alguma coisa nesse sentido. Infelizmente tem que falar, né, nessas coisas. Deixa-me buscar aqui meus assuntos do blog para que a gente possa colocar a vocês. Eu estava falando agora da questão federal. Luiz Marim, então, deverá ser o candidato a deputado federal pelo PP. O vereador Luiz Marim, ele teve numa reunião nesta semana com o presidente do partido em Santa Catarina, o deputado João Pisolatti, e aí então parece-me que ele já é pré-candidato a deputado federal. Se ele se eleger ou não se eleger, tanto faz, né? Depois volta para a Câmara de Vereadores e tudo bem. Falei do PMDB de Lages, que ameaça romper com o governo municipal, desde que não haja um entendimento. Até vou especificar para vocês o que o PMDB está pedindo. Eles acham que há um desrespeito com o partido nas decisões político-administrativas na região. Também acham que há completa dissintonia da Secretaria Regional com o partido na região. Também dizem que há uma oposição cega e intransigente dos vereadores do partido e também de quem comanda a Secretaria Regional e o governo do Estado a partir da administração municipal de Lages. Não há entendimento nisso tudo. E também a nota que foi assinada pelo presidente do PMDB de Lages, Benjamin Schultz, mas ele reitera que caso não sejam revistas essas atitudes governamentais na região, o PMDB então ameaça romper com o governo regional e desembarcar com todas as funções que exercem. Agora pensem com carinho nos seus pobres amigos, essas pessoas que dependem desse emprego, na hora de dizer assim, vamos desembarcar. Vocês que estão com a vida ganha, com funções na prefeitura, bem remunerados, é fácil dizer, vamos desembarcar, e aí os pobres funcionários que não têm quase nada a ver com essas negociações de vocês, vão perder os empregos. E dentro dessa possibilidade de reeleger João Raimundo Colombo numa aliança, em 2014, agora nas eleições de 2014, se ele sendo reeleito, todo mundo tem a garantia de emprego, pelo menos por mais 4 anos. Seria até bom demais. Então, por isso que eu disse que há muita gente rezando para que essa aliança se defina, e esses líderes que só pensam neles e nos seus cargos futuros, que pensem também nos cargos dessas pessoas menores que estão hoje precisando desse emprego para trabalhar. Uma nota triste do vereador Pastor Mendes, faleceu hoje pela manhã, a mãe dele lá em Curitiba, mas ela faleceu de forma trágica, ela foi atropelada lá no centro de Curitiba no momento em que estava fazendo uma caminhada. Até ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo que ela morreu da forma que mais gostava de estar fazendo, ou seja, batendo pernas, né? Dizendo ele que ela morreu feliz porque gostava de caminhar pelas ruas de Curitiba e infelizmente não sobreviveu ao atropelamento. Eu postei hoje uma informação bastante curiosa, porque a Interpol, a Polícia Federal, já estava buscando praticamente no mundo inteiro
Pisolatti, né? O Henrique Pisolato, que foi um dos condenados do mensalão, e por ele ter cidadania dupla brasileira e também italiana, ele acabou fugindo para a Itália, pois hoje a Polícia Federal informou, né, que prendeu lá na Itália esse ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, o catarinense Henrique Pisolato, que é condenado pela ação penal 470 do processo do mensalão. E segundo a assessoria de imprensa do órgão, a operação foi realizada em conjunto com a polícia lá da Itália. Esse ex-diretor, que acabou fugindo em novembro de 2013, foi notícia em todo o Brasil, ele passou a ser considerado então um foragido pela Polícia Federal e teve o nome incluído na lista da Interpol e acabou sendo procurado por mais de 190 países. Então, não tinha para onde se esconder muito o amigo Pisolatti, e agora deverá ser deportado e vai ser trancafiado, assim como os demais mensaleiros aqui nas prisões brasileiras. E por falar em mensaleiros, virou piada nacional o fato desses mensaleiros que estão presos para pagar essas multas impostas pela Justiça, de fazerem campanha via internet e conseguirem volumes expressivos, né, de dinheiro para pagar essas multas. Pobres, coitados desses mensaleiros que não têm dinheirinho para pagar as mensalidades, para pagar essas multas impostas pela Justiça com relação às suas condenações. Se forem fazer uma campanha para salvar uma criança que precisa fazer uma cirurgia delicada, dinheiro praticamente não se consegue para fazer essa campanha. Agora, para esses que são marginais de colarinho branco, porque nada mais do que são marginais e condenados, não tem diferença nenhuma de qualquer outro presidiário que cometeu outro crime, a não ser a diferença do crime: um matou, eles não mataram, eles roubaram. Mas quando se prende um assaltante de banco, ele vai condenado 10, 12, 15 anos. E essas pessoas que assaltaram o meu bolso, o seu bolso, através do dinheiro que nós pagamos por impostos, e eles desviaram fortunas e fortunas, então são ladrões, são miseráveis, são bandidos, têm realmente que ficarem presos, e ficam aí se fazendo de inocentes. Agora se entregou o Cunha, o outro deputado federal, querendo provar a sua inocência, e disse que não vai pedir então a sua saída, né, o seu pedido para sair do Congresso, para deixar de ser deputado, e que ele aposta que os colegas não vão caçá-lo, né? Então quer permanecer ainda como deputado e preso. Então são coisas que envergonham a nação brasileira, mas isso tudo parece tão natural, embora haja hoje muitos manifestos, e é o que está acontecendo nesse Brasil. Essa quebração toda é em função disso, são as indignações de muitas pessoas com relação a esse desrespeito das pessoas que estão ligadas na área política nesse Brasil afora. Então, a figura do político brasileiro está realmente deturpada, e nós nas eleições teríamos, ou pelo menos temos as opções de, na hora do voto, escolher pessoas menos piores, não é? Mas mesmo assim, vamos estar elegendo praticamente os mesmos que estarão lá no governo federal, e de qualquer forma, ainda continuando essa situação toda. Tomara que haja uma investigação paralela para saber quem doou esse dinheiro, porque tem destino ou tem origem. Se eu doei 10 mil reais para um deputado desses, para pagar a sua multa, eu faço parte de uma origem, eu faço parte de uma fonte de um dinheiro. Então, eu doei, está lá o meu CPF, meu registro, minha identidade, o senhor Paulo Chagas Vargas doou dinheiro para o seu deputado X, que está lá no mensalão, né? Como esses que estão agora aí presos, o Carlos Dirceu, entre outros. Tomara que se descubra, então, a origem. Deveriam saber. Agora, se não investigarem, se o Ministério Público não pedir a investigação da origem, da fonte de cada dinheiro, e ter a relação dos doadores, então, meus amigos, é só lavar as mãos e tchau e benção. Dizer que essas pessoas simplesmente não lavaram o dinheiro também e receberam de doações de amiguinhos, fica tudo muito maravilhoso e tudo bem. Então, daqui a pouco, nós vamos estar numa situação bastante complicada. O vereador Márcio Machado, ainda sem essa preocupação dele de ser banido da Câmara, ele fez uma proposição bastante interessante sobre uma audiência pública para debater o encaminhamento de políticas públicas para a proteção dos animais
e para saber também quando vai iniciar o programa de castração em Lages. Nós estamos vendo hoje no centro da cidade, fora, principalmente no centro, mas também nos bairros da cidade, o número elevado de animais, principalmente cães. E nada está sendo feito para diminuir, então, este número de animais com um processo de castração. O castramóvel foi inaugurado no ano passado, foi apresentado, mas não foi implantado esse tipo de serviço. Então, nós aguardamos que a partir desta audiência pública, após o debate, as ações não fiquem mais apenas no discurso e sim na prática. Curiosamente, da praia para a cadeia foi meu título. O vereador de Ponte Alta do Sul, que precisava de autorização expressa da Justiça para se ausentar da comarca do município, o vereador Júnior César da Silva, do PP, ele que já foi preso no ano passado, no dia 29 de abril, e estava em liberdade porque pagou uma fiança de quase 15 mil reais, e ele que está sendo processado, sendo investigado de um suposto esquema de fraudes na Câmara de Vereadores envolvendo dinheiro público. E em função disso tudo, ele acabou então viajando para o litoral e de bobeira acabou postando suas fotos no Facebook e obviamente o Ministério Público também estava curtindo o Facebook e acabou então fazendo com que ele pagasse fosse curtir também mais uns dias na cadeia. Está preso no município de Lages, na cadeia do município, no presídio regional, e sabe-se lá quando vai ser solto em função dessa desobediência de ter viajado para a praia. Ô Miller, eu posso falar de uma coisa aqui da Uniplac, rapidamente, de 2 cursos? Não é especificamente uma propaganda, mas eu estive conversando com o reitor da Uniplac esta semana, meu amigo Luiz Flegger, e ele me apontou que 2 cursos importantíssimos estão sendo lançados na nossa Uniplac, curso de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Mecânica. São 2 cursos novos, estão com as matrículas abertas, inclusive por processo seletivo, e agora, então, até o dia 28 de fevereiro, você tem o tempo para buscar o seu espaço nesses 2 cursos importantíssimos que a Uniplac está lançando a partir desse ano. Também está lançando mais 2 mestrados, e possivelmente esse ano lance também 2 doutorados. Então vejam bem o crescimento nessa área de qualificação e de curso de pós-graduação dentro da universidade, inclusive doutorado em odontologia, mestrado também em odontologia e ambiente e saúde e na área da educação. Então você tem aí a oportunidade de buscar a sua classificação diretamente dentro da Uniplac. E eu quero fazer aqui um apelo para você que sonha em ser jornalista. Também você pode, através do processo seletivo, encontrar a sua vaga para cursar jornalismo na Uniplac. Eu faço essa menção porque tenho um orgulho muito grande de ter feito parte da comissão de criação do curso de jornalismo da Universidade do Planalto Catarinense, da nossa Uniplac. E ainda estou estudando a possibilidade de este ano também fazer parte dos colaboradores em sala de aula para a gente passar um pouquinho da nossa experiência para esses alunos, esses novos acadêmicos do curso de jornalismo. Então, muita gente acha que jornalismo é simplesmente trabalhar em rádio, televisão e jornal ou em revista. Hoje o campo é vastíssimo, as pessoas têm muitas oportunidades de avançar, inclusive na área digital, através da web, e fazer os seus projetos via internet, que está se abrindo aí um grande leque de oportunidades para você ganhar dinheiro através do jornalismo, através dessa área de profissionalismo. Tá bom, gente? Vá até a Uniplac, procure então o setor de informações e tente se enquadrar nesses cursos que a gente está falando. Eu estou apenas falando de 3 cursos, o curso de jornalismo, o de arquitetura e urbanismo e engenharia mecânica. Então são coisas bastante interessantes. E nesse dia 5 de fevereiro eu recebi um convite, vou aqui fazer uma colocação, recebi o convite do amigo Daniel Lucena, o cantor Daniel Lucena. Ele estará fazendo um show logo mais no Green Bar aqui do município de Lages. Estou até fazendo essa propaganda do bar gratuitamente, porque o show é beneficente.
Até eles escreveram aqui beneficente. É beneficente, gente, sem o I. Ao combate ao câncer. Tá aí então um convite para você que não tem o que fazer hoje à noite. Eu já disse que vou ficar de barriga para cima, tomando uma cervejinha e comendo peixe frito, assistindo o jogo da Chapecoense contra o Marcílio Dias. Tomara, claro, que a Chapecoense vença essa partida, tenha um bom resultado, para que amanhã seja só alegria, né, ou depois do jogo. O meu Inter de Porto Alegre também joga nesta noite no Campeonato Gaúcho, com transmissão pela RBS TV do Rio Grande, mas como aqui a gente não pega, e assim por diante. Eu comentei já que Raimundo Colombo fez a sua mensagem anual, e mais um prefeito cassado em Santa Catarina. O Tribunal Regional Eleitoral manteve por 4 votos a 3 a cassação do prefeito de Palhoça, o Camilo Martins, do PSD, mas ele tem direito a recurso. Ele é acusado de abuso de poder econômico e ele teria utilizado, então, recursos recebidos do poder público para a promoção pessoal durante campanha a prefeito na eleição de 2012. E olha, gente, por falar em possível cassação, já está respondendo um processo nesse sentido por benefício de utilização de questões públicas em promoção de campanha, ou coisa parecida, está em julgamento, o meu amigo José Cláudio Caramori, prefeito de Chapecó, e o seu vice, o Luciano Buligon. Os dois já foram, inclusive, julgados em primeira instância, em segunda instância, em Santa Catarina, porque em primeira instância no município, na comarca de Chapecó, eles foram absolvidos, mas depois, a nível regional de Santa Catarina, eles foram condenados à perda dos seus mandatos, à cassação, né, a deixarem os seus cargos de prefeito e vice-prefeito, mas recorreram em outra instância e agora, então, aguardam o julgamento nessa instância superior. O caso é que foram usadas máquinas e foram feitas obras de asfaltamento em algumas ruas do município de Chapecó, exatamente no período de campanha, e isso que está pegando, porque a oposição denunciou e quer, então, uma posição da Justiça Eleitoral com relação a essas questões envolvendo o prefeito José Cláudio Caramori e o vice Luciano Buligon no município de Chapecó. E correm, sim, o risco de serem cassados, e essa decisão deve ocorrer dentro dos próximos meses, né? Não vai demorar muito, porque se isso acontecer, possivelmente ainda aconteça a nova eleição no município de Chapecó, assim como é a situação do prefeito que foi cassado agora no estado de Santa Catarina pelo Tribunal Regional Eleitoral e agora vai recorrer em outra instância superior, vai permanecer no cargo até o julgamento do mérito, então, no Tribunal Superior Eleitoral, que é o caso do prefeito de Chapecó, José Cláudio Caramori, que corre realmente esse risco. Eu ontem fiz uma postagem no meu blog, já estamos quase encerrando o nosso programa, parabenizando a iniciativa de termos agora nos Jogos Comunitários de Lages, no JOCOL, a inclusão do xadrez. Parabéns ao meu amigo, o Marco Cordeiro, ele já há muito tempo vinha lutando para inserir a modalidade de xadrez nos Jogos Comunitários, e este ano, depois de tanto tempo de espera, felizmente o xadrez vai fazer parte também da competição dos JOCOL, dos Jogos Comunitários de Lages, neste ano de 2014. Fico muito feliz e quero, de antemão, antes de encerrar, parabenizar o meu amigo Benjamin Schultz. Eu já falei dele, que é presidente do PMDB, ele que assinou a nota de repúdio com relação às ações e a falta de envolvimento maior com a SDR de Lages, mas de qualquer forma ele assumiu a Secretaria de Infraestrutura no lugar do competentíssimo engenheiro Joel Moon. Joel Moon, que deixa a Secretaria de Infraestrutura logo no primeiro ano de administração, já no início do segundo ano, para atender os seus trabalhos particulares, a sua vida pessoal, os seus projetos pessoais. E o Benjamin Schultz, que já era o secretário da SEMASA, da Secretaria de Águas e Saneamento, se afastou da SEMASA porque ele estava com um problema de saúde, e então agora assume a condição de secretário de Infraestrutura. E olha que ele, se tem problema de coração, entre outras coisas, precisa tomar bastante cuidado, porque entre a infraestrutura e a SEMASA tem até diferença. As duas secretarias acabam dando muito incômodo e essas pessoas realmente acabam se alterando bastante em função dos problemas que envolvem essas pastas. Tá bom, gente? Então são coisas
que precisam ser pensadas. Parabéns ao Benjamin, tenho certeza que é uma pessoa extremamente competente e que vai fazer com que a Secretaria tenha uma boa desenvoltura. Fechando todas, Bike na Serra pela Coxilha Rica. Um projeto diferente vai fazer, então, um desafio na Coxilha Rica de bicicleta, e eu acho que você que tem condições, que tenha preparo físico principalmente, né, não se aventure a andar nesse desafio de bike, porque vai ser agora no dia 15 de fevereiro, na próxima semana, mas vão andar cerca de 70 quilômetros de estrada de chão e campos lá da Coxilha Rica. Então, não é fácil, 70 quilômetros no pedal, eu garanto que eu consigo andar 70 metros. Agora, 70 quilômetros, nem o Miller consegue andar, né, Miller? Isso que ele está em forma. Mas ele disse que já vai de carro e vai esperar lá na chegada, com a bicicleta junto. Então, de qualquer forma, fica aí, é uma aventura para quem tem peito, tem fôlego, está muito em forma, porque andar 70 quilômetros de bicicleta na Coxilha Rica não é fácil. Tem que estar realmente muito preparado. Mas você que quiser participar, pode fazer então as suas inscrições. Deixa eu ver aonde que é para fazer aqui. Pode ligar para o telefone 9938-3636, telefone 9938-3636, ou na Ciclis Beto, na Bike Shop Detone, Ciclis Peças ou Cyclis Peças, sei lá. Enfim, nessas lojas de bicicletas aqui do município de Lages, para que você possa participar. A prova vai ser então no dia 15, aliás, as inscrições até 15 de fevereiro, e o evento no dia 24, o passeio corre no dia 24 de fevereiro, melhor dizendo, tá? Retificando então, no dia 24 de fevereiro é o passeio, e as inscrições podem ser feitas até o dia 15, tá bom, minha gente? Eu não vou me aventurar nessa, porque eu sei que não vou andar muito nesse caso. Nem tenho bicicleta para começar. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.